Nós chegamos agora ao momento da pregação da Palavra de Deus. Para isso, abram as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Farei a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, te damos graças por estarmos aqui reunidos como igreja ao redor da sua palavra. Agradecemos porque suas palavras são espírito e vida. Ó Deus, dai-nos ouvidos para escutarmos sua voz falando nas Escrituras. Dai-nos coração para atender aquilo que o Senhor exige de nós. Pedimos nessa noite, ó Deus, queira o Senhor fazer o seu evangelho conhecido a cada um que aqui está. Que o Senhor se agrade em fazer o seu nome grande, em anunciar salvação em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé. É em nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qual evangelho nós temos escutado por aí? É o evangelho da salvação pela graça, por meio de Cristo? Aqui na época do apóstolo Paulo, na região da Galácia, havia um outro evangelho, um falso evangelho sendo pregado. E Paulo, o apóstolo, ele veio a escrever justamente para lembrar os crentes daquela região sobre o único e verdadeiro evangelho. As boas novas de salvação pela graça em Cristo Jesus. Daí a importância de nós olharmos também para esse assunto do evangelho. Falsos evangelhos, que nem mesmo eram evangelhos, estavam sendo pregados lá. Mas e quanto aos nossos dias? O que é que temos escutado a respeito de Deus? Abrindo um parêntese, o Evangelho, essa boa notícia de salvação pela graça, por causa de Cristo, tem um valor por si só. Nós não estamos ouvindo sobre o Evangelho nessa noite apenas porque existem falsas mensagens sendo divulgadas por aí. Estamos ouvindo porque é o deleite de cada crente ouvir a respeito de Cristo, que deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos perdoar. O Evangelho tem valor em si mesmo, mas aqui, nesta carta, nós vemos um alerta bíblico de que, em tempos e lugares nos quais a palavra de Deus tem sido distorcida, nós precisamos, urgentemente, lembrarmos do verdadeiro evangelho. E falsos evangelhos estão sendo pregados por aí afora. Talvez os seus vizinhos já tenham visitado alguma autodenominada igreja, ouviu lá a respeito de Deus, mas de uma forma distorcida.
Não só os vizinhos, quem sabe os seus familiares já ouviram algo como sendo o Evangelho a boa notícia de salvação, e na verdade era uma notícia escravizadora, de salvação pelas obras, em vez de uma confiança em Cristo unicamente. Falso Evangelho sendo pregado nessa cidade, os vizinhos, familiares. Mas o fato é que também, em muitos conteúdos da internet, nós temos uma mensagem errada sendo pregada a respeito de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E na internet, nós estamos sempre, ou quase sempre, conectados. O que é que a gente tem ouvido a respeito do Evangelho, dessas boas novas de salvação? Com a graça de Deus, o que nós veremos aqui nesta noite, nesse texto que nós lemos inicialmente, nos leva a uma ordem. E a ordem é: vejam a graça, a cruz e a glória do Evangelho. Esse é o assunto do sermão dessa noite. Vejam a graça, a cruz e a glória do Evangelho, do único e verdadeiro Evangelho, das boas notícias de salvação por causa de Cristo, por meio da graça, mediante a fé. E nós veremos aqui, então, 4 pontos, uma divisão didática, e nesses 4 pontos, nós queremos perguntar, primeiramente, quem é que deseja que conheçamos o verdadeiro Evangelho? Quem é que quer que vejamos essas coisas a respeito de Cristo? Quem escreveu essa carta? É a nossa primeira pergunta, na qual nós encontraremos respostas nos versos 1 e 2. Quem escreveu? Quem quer que vejamos as coisas a respeito do Evangelho? Num segundo ponto, que o Evangelho é sobre a graça, isso no verso 3. Sobre a graça. Qual é a origem dessa graça, desse favor imerecido? O Evangelho também trata a respeito da cruz. E tem um porquê de ter sido dessa forma, do Senhor Jesus Cristo ter sido pendurado num madeiro, ter morrido por cada crente. Nós veremos isso. E, por fim, que o Evangelho é sobre a glória de Deus. Não é sobre o nosso desempenho. Então, vejam a graça, a cruz e a glória do Evangelho. E nesse primeiro ponto, quem é que quer que vejamos essas coisas? Vamos ler novamente os versículos 1 e 2 desse nosso texto aqui, que vai dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Paulo, primeiro nome que aparece aqui, e já fica bem claro para a gente que esse é o escritor desta carta. Ainda que esse seja o seu primeiro contato com esse texto bíblico, nós já notamos aqui nesses 5 versos que nós temos alguém escrevendo e alguém recebendo essa mensagem. E quando nós recebemos algum conteúdo, nós queremos ver, quem é que foi que nos enviou? Quem é que foi que nos escreveu? Nesse caso, Paulo. E quais são os destinatários? Aqui também encontramos. Ou seja, trata-se de uma carta. E o escritor está logo de início dizendo quem é. Não apenas assinando ao final, escrito por Paulo. Mas ele está dizendo logo no início. Quem escreve é Paulo. Nós temos aqui também uma saudação. Nós nos cumprimentamos quando vamos falar uns com os outros. Aqui também há uma saudação, como nós veremos, aquela típica saudação cristã. A paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Então, trata-se de uma carta, mas não uma simples carta. E esse é um dos motivos pelos quais Paulo já se identifica aqui, acrescentando a palavra apóstolo. E o sentido da palavra apóstolo, o sentido geral, é de alguém enviado. Alguém enviado. Por exemplo, pela igreja, isso aparece no Novo Testamento, traduzido como apóstolo. Aliás, no texto original nós encontramos lá apóstolo, mas é traduzido como enviado, porque é o sentido comum da palavra. Quando a gente enviou aqui
pessoas para o Amazonas, para pregar o Evangelho, eles foram lá no sentido genérico, como enviados. Eles são enviados pela igreja, nós oramos, e as pessoas saíram aqui de Guaratinguetá para ir para bem longe pregar o Evangelho. Eles são enviados pela igreja, no sentido geral da palavra apóstolo. Mas essa palavra, traduzida ou transliterada da forma como está aqui, apóstolo mesmo, com A maiúsculo, digamos assim, é reservada a 12 pessoas e Paulo, apóstolo. Nós veremos aqui, não simplesmente enviado pela igreja, mas alguém enviado pelo próprio Deus. Então a nomenclatura apóstolo, com A maiúsculo, digamos assim, é reservada aos 12. Os 12 próximos a Cristo, sendo que Judas foi substituído. Então os 12 e Paulo, esses são os apóstolos de Cristo, não apenas enviados pela igreja, mas pelo próprio Cristo, como nós veremos aqui. Então essa é uma saudação de Paulo, apóstolo, alguém enviado, mas enviado num sentido muito específico, como nós veremos. E é por isso que ele acrescenta aqui já algumas coisas, de que ele foi enviado, vejam só, não da parte de homens. Meus irmãos, isso aqui já tem que chamar nossa atenção. Ainda mais você crente, quando a gente lê as outras cartas escritas por Paulo, escreveu aos Coríntios, escreveu aos crentes lá de Éfeso, ele se identifica assim, Paulo, apóstolo, e ele já segue dizendo, ele não precisa dizer, não da parte de homens. Os irmãos que estão recebendo já sabem, ele é o apóstolo de Cristo, enviado por Cristo. Mas aqui Paulo fez questão de explicar o que ele quer dizer com apóstolo. Paulo, apóstolo, o que isso significa? Não da parte de homens, enviado, mas não por homens. E isso deve nos acender já um alerta, porque nós vemos que na saudação, nos cumprimentos ali, Paulo já está despertando a atenção dos Gálatas para um assunto de que Paulo foi enviado por Cristo, e a mensagem que ele carrega é uma mensagem divina, de Deus, de uma forma muito especial. É curioso também, já que a gente está comparando uma saudação com outra, digamos assim, né? Como é que Paulo escreveu aos Coríntios, como ele escreveu aos crentes de Éfeso. É curioso a gente observar aqui que nessa saudação, Paulo ele faz questão de incluir alguns assuntos que são justamente os pontos dos quais os Gálatas estavam tropeçando. Os crentes daquela região tinham ouvido o evangelho dos lábios do próprio Paulo, enviado por Cristo, mas eles estavam se esquecendo disso. Outros assuntos veremos aqui sobre a suficiência de Cristo. Os Gálatas estavam se esquecendo disso. O evangelho da glória de Deus, os Gálatas estavam tropeçando nesse ponto. Nós veremos isso. Então, não é um simples cumprimento, uma simples saudação, e não é uma simples carta. Ele já explica. Um apóstolo é enviado, não da parte de homens. Dá uma olhadinha só no verso 7 aí desse capítulo 1. Olha o que diz aí o capítulo 1, verso 7. Vai falando que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo só? Tinha alguns homens ali querendo corromper essa mensagem, essa boa notícia de salvação. Então, Paulo já está logo de cara dizendo, eu não sou como esses demais homens, sou um apóstolo enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, não da parte de homens. Quais outras características dos apóstolos, hein? A gente vai ver aqui no nosso texto, mas a gente pode lembrar também, já que a gente citou Coríntios aqui, né? Os crentes lá da região de Corinto, quando Paulo escreveu lá para os Coríntios, ele falou sobre o seu apostolado. E sabe o que ele disse? Ele perguntou, não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Isso está em 1 Coríntios 9, verso 1 e 2. Ou seja, um apóstolo, com A maiúsculo, digamos assim, propriamente dito, é alguém que viu o Senhor Jesus. Por isso, somente os 12 e Paulo. E escrevendo aos Coríntios ainda, só que na segunda carta, Paulo fala sobre as credenciais, aquilo que era evidência de que ele era um apóstolo de Cristo, e não alguém enviado pela igreja. As credenciais, diz ele,
por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Além disso, lá em 2 Coríntios também, no capítulo 11, ele disse que ele sofreu bastante por causa do Evangelho. E essa é uma outra característica dos apóstolos. Fizeram sinais, prodígios, coisas miraculosas, viram o próprio Senhor Jesus e eles sofreram muito. Paulo, lá naquela ocasião, fala sobre naufrágios que ele sofreu, ele foi açoitado. Esse é um verdadeiro apóstolo, não da parte de homens. E ele acrescenta aqui no nosso texto, nem por intermédio de homem algum. E por que ele coloca isso, né? Percebem que ele está enfatizando a questão? Eu fui enviado, mas não por homens, nem por meio de homens. Foi diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai afirmar. Por quê? Talvez você possa pensar assim, né? Influenciado por uma religião falsa, você pode pensar assim, bom, Paulo é um apóstolo, ele poderia muito bem ser um apóstolo porque Pedro passou para ele o apostolado. Então acho que foi assim, né? Porque Pedro estava ali com o Senhor Jesus Cristo e Pedro, então, passou o apostolado para Paulo, numa sucessão de apóstolos até os nossos dias. Tem gente que acredita nisso. Será que você acreditava dessa forma? O que nós vemos aqui é que não. Um apóstolo, ele não é enviado por homens, nem por intermédio de homens. Não é uma sucessão apostólica. Paulo faz questão também de narrar até uma história aqui, como é que foi o apostolado dele. Depois, em casa, vocês podem ler capítulo 1 e o 2. Ele vai contando a história ali de como foi que ele encontrou os outros apóstolos, os outros 12 lá. E ele vai dizendo, então, que depois de conhecê-los, não ter recebido deles o evangelho, mas de Cristo, ao final, um estende a mão para o outro, estende a destra da comunhão. E os outros 12 reconhecem que Paulo é um apóstolo legítimo, enviado pelo próprio Cristo. Então, ele não é apóstolo da parte de homens, nem por intermédio de homens. Não existe sucessão apostólica. Os apóstolos cumpriram a sua função de lançar fundamento da igreja. A igreja é edificada sobre Cristo, a pedra angular. É sobre Cristo que nós falamos aqui a cada domingo. É sobre Cristo e é por isso que nós somos levados à maturidade, somos sustentados pelo próprio Deus. E os apóstolos se encarregaram, então, de anunciar o Evangelho, a boa nova de salvação, fazendo isso de um modo muito especial, como nós veremos aqui. Paulo esclarece, não por intermédio de homem, mas, o que diz aí? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam, essa é só uma saudação, mas olha quanto conteúdo. O Senhor Jesus ressurreto apareceu a Paulo, é o que ele está dizendo aqui. Depois de viver uma vida de perfeita obediência, levar o castigo daqueles que creem nele, o Senhor Jesus ressuscitou. E Paulo diz, em outras palavras, o Senhor ressurreto apareceu a mim. E é isso que conta mesmo, o livro lá dos Atos dos Apóstolos. Conta que, subitamente, veio uma luz, enquanto Paulo ainda respirava ameaças de morte contra a igreja, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? É outro nome de Paulo, né? E Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor Jesus apareceu a Paulo. Não é alguém enviado pela igreja, por intermédio de homem. É um apóstolo que viu o Senhor Jesus ressurreto, neste caso. Ele é enviado, então, pelo Senhor Jesus e por Deus Pai, como ele coloca aqui. Agora, abrindo um parêntese, vejam que curioso. Paulo está provando aqui. Eu fui enviado pelo próprio Deus. E olha como ele coloca a questão toda. Fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. O que é que nós percebemos aqui? É que o Senhor Jesus Cristo é Deus.
Paulo está querendo provar que o evangelho dele é de origem divina e não dos homens. E quando ele fala por Jesus Cristo e Deus Pai, colocando ali, lado a lado, os dois nomes, fica claro para nós, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho. E Paulo foi enviado por Deus o Filho, por Deus o Pai. Ele conta nessa biografia dele aqui no capítulo 1 e 2, que Deus o separou antes de que Paulo nascesse e depois chamou pela sua graça. Ele foi, então, chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai. E qual é a conexão entre o Evangelho e o apostolado de Paulo? É justamente o que está no versículo 11 do capítulo 1. Lembra que a gente comentou que essa saudação já tem os assuntos todos compactados nela? Olhem só o verso 11 desse capítulo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Meus irmãos, em última instância, Deus é o autor desta carta. Deus mesmo se encarregou de separar Paulo. O Senhor Jesus Cristo ressurreto apareceu àquele homem e o capacitou a levar a mensagem do Evangelho de salvação pela graça. E como vemos em outros livros da Bíblia, o Espírito Santo garantiu que as palavras escritas por Paulo fossem as palavras do próprio Deus. Deus é o autor desta carta. E é Deus quem quer que vejamos essas coisas a respeito do Evangelho. A graça, a cruz e a glória desta mensagem salvadora. Os tessalonicenses reconheceram isso. Quando Paulo está escrevendo àqueles irmãos, ele dá graças porque eles acolheram, não como palavras de homens, as coisas que Paulo disse, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Os cristãos de Tessalônica reconheceram isso, as palavras de Paulo eram garantidas pelo próprio Deus, palavra de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Significa que, quando eu e você lemos esta carta aqui, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando nas Escrituras. Meus irmãos, quantos de nós somos tentados, às vezes, a pedir a Deus alguma mensagem, algum sonho, alguma revelação, para a gente saber o que a gente deve fazer, para tomar decisões? Quando a gente, lendo aqui agora, fica claro para nós que as profundezas do Evangelho, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. E o que nós precisamos é que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que compreendamos essas palavras. São as palavras do próprio Deus. Nós tínhamos que ter o hábito de comparecer à igreja, obedecendo ao mandamento de Deus, e de estarmos atentos a cada sermão, e de lermos a Bíblia em casa, com nossas famílias, de ter, sim, essa disciplina espiritual de submeter cada pensamento, cada sentimento às Escrituras. Será que isso que eu estou pensando é bíblico? É assim que Deus quer? Vamos conferir nas Escrituras, de joelhos, em oração, ouvindo sermões, pedindo conselho pastoral, aconselhando-se informalmente uns com os outros, tudo isso centrado na palavra de Deus, porque Deus fala nas Escrituras sagradas. Um apóstolo, como Paulo, e só existem 12 e Paulo, eles escreveram a palavra do próprio Deus, e os crentes da Galácia estavam se esquecendo disso. A gente estava se lembrando disso quando nós começamos o nosso culto? Essas são as palavras do próprio Deus. E o verso 2 conta que todos os irmãos, meus companheiros, Paulo dizendo, estavam concordando com a palavra que ele estava escrevendo. A igreja reconhece isso. A igreja vê as palavras de Paulo e reconhece. É a palavra de Deus o que Paulo está escrevendo. Verso 2, Paulo conta isso. Os irmãos estavam juntos lá, quando Paulo estava escrevendo. E essa carta foi primeiramente enviada às igrejas da Galácia. Enviada às igrejas, né? Não a uma igreja local só, porque talvez os falsos ensinos estivessem espalhados por aquela região, mas também porque as epístolas
já era costume, eram epístolas circulares. Uma igreja lia e passava para outra. E assim Deus preservou sua palavra até os dias de hoje. E nós estamos, assim como os Gálatas, lendo as palavras de Deus escritas por Paulo, o apóstolo. Em resumo, Deus quer que nós vejamos a graça, a cruz e a glória do Evangelho. Para isso que ele enviou Paulo, o apóstolo. E o que é que Deus quer que nós saibamos sobre a graça? Vejam só o verso 3 aí, nessa saudação, diz assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Um cumprimento tão frequente, né? Para nós aqui que somos crentes, a graça e a paz do Senhor Jesus. E, de fato, Paulo cumprimenta cada uma das igrejas para quem ele escreve dessa forma também. Mas não pense que é uma mera formalidade. Ah, não, esse é um costume de Paulo, ele escrevia graça e paz, então, dessa vez, quando ele foi escrever, ele não poderia dizer diferente, então ele disse graça e paz. Não, não era assim, costume, não era mera formalidade. Era, de fato, a bênção de Deus, o desejo de Paulo, para que a graça de Deus e a paz estivessem com aquela igreja. E, aliás, graça do início ao fim. Se a gente conferir o último versículo aqui, dessa carta, lá no capítulo 6, no capítulo 6, verso 18, né? Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Capítulo 6, verso 18, é graça do início ao fim, desde a abertura até o encerramento da carta. E graça, como nós vemos nessa carta, é o favor salvador e sustentador. Meus irmãos, assim como as outras igrejas ouviram de Paulo, nós somos declarados justos pela graça. É pela graça que os nossos pecados são perdoados. É pela graça que nós somos salvos, pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É a graça, uma saudação frequente, mas não é mera formalidade. E essa graça é desfrutada, e também a paz, justamente no Evangelho. Lembram-se que a saudação consegue compactar aqui os assuntos que Paulo vai desdobrar ao longo da carta? Paulo está tão concentrado no Evangelho, inspirado por Deus, que quando ele escreve as primeiras linhas, ele já coloca ali um bom resumo de tudo aquilo que ele quer que os Gálatas saibam sobre o Evangelho. E o que ele quer que aqueles irmãos percebam é que a graça e a paz são desfrutadas no Evangelho. Vê aí o verso 6, do nosso capítulo 1. O que fala na continuidade desse verso 6 do capítulo 1? Fala, vamos ler todo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Não é das obras, não é do nosso desempenho. E a paz é desfrutada no evangelho. Olha o verso 7 desse capítulo 1. Diz aí, na continuidade: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Aquela igreja da Galácia estava inquieta, não estava desfrutando da paz com Deus e paz uns com os outros. Estampada no evangelho da graça, evangelho da paz. Meus irmãos, os falsos pregadores, eles queriam que aqueles crentes da Galácia, eles adotassem alguns costumes, que antes eram a regra de Deus, mas agora já haviam sido cumpridos em Cristo. Costumes como guardar meses, dias e anos, sabe aquele calendário judaico, aquelas festas judaicas? Tudo cumprido em Cristo. Mas os falsos pregadores queriam exigir aquilo dos Gálatas, e especialmente exigir deles a circuncisão. Então é Cristo mais o calendário judaico, é Cristo somado à circuncisão, um procedimento específico lá dos judeus. Cristo não estava sendo suficiente para aqueles falsos pregadores. E nisso,
esses falsos pregadores estavam tirando esse descanso da graça e da paz desfrutado no Evangelho. A ponto de quando chega no capítulo 5, verso 15, Paulo diz que na busca por méritos e desempenho, aqueles crentes estavam se devorando, mordendo uns aos outros. Sabe, tipo feras no campo? Vocês já ouviram falar sobre igrejas? Ou falsas igrejas, ou igrejas não saudáveis, nas quais, em vez dos irmãos servirem uns aos outros, sabe o que acontece lá? Se mordem e se devoram. Por quê? Talvez porque não têm crido no Evangelho da graça. Estão esquecendo desse Evangelho. Não é busca por desempenho, por mérito. Não é competição. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros, e sim para servir. E aqueles crentes da Galácia estavam sem paz com Deus, não estavam experimentando essa paz, e nem paz com os outros. Falsos evangelhos causam brigas, invejas. Gálatas 5:26 fala assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Inveja. Se a gente pensa que nós vamos ser declarados justos por Deus, nós vamos agradar a Deus por conta daquilo que a gente faz, a gente vai querer ser melhor que o outro. E é isso que estava acontecendo. Como feras no campo, aqueles irmãos estavam se devorando, quase se destruindo, justamente porque estavam confiando nos méritos e obedecer àqueles falsos pregadores, em vez de confiar na graça, nela descansar e desfrutar da paz. E aqui fica a pergunta para cada um de nós. Será que nós estamos competindo? Invejando uns aos outros? Se isso está acontecendo, esse texto nos ensina que nós devemos confiar na graça e estar apegados aos méritos de Cristo, porque é no verdadeiro Evangelho da graça que nós experimentamos a graça e a paz. E qual é a fonte dessa graça e dessa paz? Diz aqui, no nosso texto, continuando, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A origem da graça, da reconciliação com Deus, da paz com Ele uns com os outros, a origem é o próprio Deus, e nós vemos isso no Evangelho. E nós precisamos desfrutar muito mais disso, da graça e da paz do Evangelho. Percebam como Paulo diz aqui, da parte de Deus, nosso Pai. Nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Vocês notaram como que a linguagem é bastante pessoal? E também não é por acaso, não foi sem querer que Paulo escreveu que Deus é o nosso Pai. É porque realmente ele foi reconciliado com Deus. Lá no capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai contar que o Espírito de Cristo, habitando em nós, clama, Abba, Pai. É uma linguagem pessoal. No capítulo 2, ele fala sobre Cristo, o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós precisamos desfrutar das realidades do Evangelho, da graça e da paz. Então, percebam, não basta a gente afirmar que o Evangelho é verdade. É óbvio que é verdade, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é verdade independente se alguém acredita aqui ou não. Mas se você já percebeu que o Evangelho é verdadeiro, nossa, é mesmo, Paulo foi enviado por Cristo. Puxa, essas palavras são as palavras de Deus. E agora eu tenho que desfrutar dessa graça e dessa paz. Os pecados que tanto me incomodavam e me separavam de Deus, agora estou ouvindo aqui sobre graça, perdão, reconciliação. Se você está percebendo que esse Evangelho é verdadeiro, você está quase lá, mas isso não basta. Cada um de nós aqui deve crer nestas palavras bíblicas. Não apenas afirmar que essas coisas são verdades, mas crer ao ponto de dizer, nosso Pai, eu creio em Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e ter essa confiança pessoal em Cristo. Meus irmãos, hoje é dia de batismo. É justamente isso que aqueles que serão batizados vão professar aqui publicamente. Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Deus é o nosso Pai. Cristo é o nosso Senhor. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lembra de Tomé, depois da incredulidade? O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, mas Tomé ele falou o seguinte, se eu não vir as suas mãos e nela o sinal dos cravos, ali não puser o dedo, puser a mão no seu lado ali, de modo nenhum acreditarei. O Senhor Jesus ele foi condescendente ali, e depois de Tomé tocar o Senhor Jesus ressurreto, o que Tomé exclamou? Senhor meu e Deus meu. Meu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Precisamos reconhecer que o Evangelho é verdade, ele é, mas precisamos confiar, uma confiança pessoal, arrepender dos nossos pecados e declarar, mesmo não tendo visto, Senhor meu e Deus meu. Deus é meu Pai, é o nosso Pai. Vejam a graça, a cruz e a glória do Evangelho. E sobre a cruz, é o que nós vamos observar aqui no verso 4, sobre a cruz de Cristo. Falando sobre Cristo, o verso 4, acrescenta assim, o qual a si mesmo, repito, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se entregou pelos pecados. Isso aqui é a cruz. Paulo, aqui, ainda ele não está usando a palavra cruz, coisa que ele vai fazer mais adiante na carta. Mas essa entrega pelos pecados é sobre a cruz. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus Cristo, quando foi pendurado no madeiro e morreu, ele não estava morrendo pelos seus pecados. Ele é santo, perfeito, justo. Nunca pecou. Ele morreu pelos pecados de cada um que hoje acreditam nele. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso é a cruz, é o Evangelho. E como nós sabemos que é o Evangelho? Quando Paulo está escrevendo para os coríntios, ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. E é a mesma frase que ele acrescenta, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está vendo? Isso é núcleo, faz parte indispensável ali, inseparável do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É a suficiência de Cristo. Em outras palavras, é Cristo nos substituindo em nosso lugar. O castigo que era nosso, que os nossos pecados mereciam, foram colocados sobre Cristo. E a justiça dele contada como sendo nossa. Os crentes da Galácia estavam se esquecendo disso. E perturbados, inquietos, confiando no desempenho, em vez de confiar na graça do Evangelho, de Cristo que se entregou. E o que é pecado? Numa frase mais curta, nós podemos recorrer ao apóstolo João. Ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente faz aquilo que Deus proíbe, isso é pecado. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus mandou, pecado é a transgressão da lei. Eu acho que a maioria de nós aqui, se não todos, se lembra lá dos mandamentos, os famosos 10 mandamentos. Se a gente se lembrar da chamada segunda tábua, nós veremos lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, e outros mandamentos. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a ler esses mandamentos? Na tábua da lei ali, nós temos o ápice do pecado, não matarás. Mas o Senhor Jesus disse, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno e ao julgamento. Não adulterarás, é o ápice. Mas se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já pecou. Irmãos,
Nós somos pecadores e carecemos da graça de Cristo para ter paz com Deus, sermos reconciliados com Ele. E isso é apresentado a nós, não por nosso desempenho, pelos nossos méritos, mas porque Cristo se entregou, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer nele, em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, substituindo cada um dos crentes. E, irmãos, lembrando ainda João, o outro apóstolo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos. Somos pecadores. Talvez aqueles que estão aqui ao nosso lado não tenham percebido a gente pecando hoje, por exemplo. Mas Deus sonda os corações. Ele conhece tudo o que a gente faz. Ele enxerga no escuro. Vê o que a gente faz longe do mundo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E qual que é uma das finalidades da morte de Cristo? Para quê o Senhor Jesus morreu? Aí Paulo vai acrescentando aqui, que os crentes da Galácia estavam se esquecendo, que Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. No restante da carta, Paulo vai falar sobre isso. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa é a sentença de condenação de Deus por meio de Paulo a respeito do mundo. Esta presente era, o mundo depois do primeiro pecado de Adão, é descrito aqui como perverso. Um mundo mau, totalmente contrário ao que Deus ordena. Os homens pecam, transgridem a lei de Deus. E até por isso que o mundo odiou a Cristo. O Senhor Jesus disse, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, o mundo é perverso. Esta era é totalmente contrária a Deus. E nós não teremos tempo de observar a carta toda hoje. Mas a gente pode notar que lá no capítulo 5, Paulo vai falar sobre as maldades dos homens. Ele faz uma lista de obras que ele chama da carne, de todo ser humano nascido de Adão, antes de se arrepender e crer. E as obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. E ainda invejas, bebedices, glutonarias, pecado, tudo pecado. Mas sabe o que é pecado também? Crer num falso evangelho. Não adiantou de nada ainda, crer num falso evangelho. E no capítulo 4 é que Paulo vai falar sobre isso. A falsa obediência à lei de Deus também não adianta de nada. Lá no capítulo 4, no verso 9, Paulo fala sobre isso. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E ele está falando aqui sobre o falso evangelho pregado lá. Cristo é suficiente. Essa lista de pecado toda aqui é transgressão contra a lei de Deus, merece condenação. E acreditar num falso evangelho também é merecer a mesma condenação. Em outras palavras, o mundo aqui é perverso e cada religião fabricada dentro do mundo é igualmente má. Ou nós acreditamos no evangelho que Deus nos deu, a boa notícia de salvação que Paulo pregou, ou qualquer outra notícia não é boa e merece condenação. É um falso evangelho e não pode nos salvar. E é para isso que Cristo veio e morreu, para nos desarraigar deste mundo. Sozinho a gente não consegue largar, nos separar dessas coisas. Do quê? Desses pecados todos e dessas falsas religiões produzidas pelos homens, incluindo os falsos pregadores aqui. O Senhor Jesus morreu para nos desarraigar, para nos arrancar deste mundo perverso e mau. Um resgate poderoso.
É por isso que os crentes, depois de arrependerem-se, confessar os seus pecados, crer em Cristo, eles são aqueles que pensam nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Nós teremos aqui um sinal externo e visível, o batismo, de algo que aconteceu internamente. Aqueles que creram e serão batizados, eles foram sepultados com Cristo e levantaram novas criaturas que desejam não as coisas que o mundo oferece, seus pecados e falsas religiões, mas que confiam em Cristo e pensam nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E é em Cristo que nós temos todo o necessário para viver aqui na terra. E esse evangelho da salvação, coisa que não podíamos fazer, nos arrancar deste mundo perverso, esse evangelho da salvação, Paulo conclui dizendo que é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vejam a graça, a cruz e a glória do evangelho. É por isso que não tinha como terminar de outra forma, no verso 5. Se é pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, de quem é a glória no final das contas? Verso 5, ele acrescenta, sobre nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No Evangelho, nós recebemos a graça e Deus recebe a glória. É bem diferente do Evangelho humano. Confiar no próprio desempenho para tentar agradar a Deus. Não, nós confiamos em Cristo, que agradou a Deus. E por isso somos capacitados, a dia, nos parecermos mais com Cristo. E a gente pode ver esse contraste, então, entre os evangelhos dos homens falsos e o evangelho de Deus. Vamos ver isso no capítulo 6. Existem diversos contrastes aqui, mas esse do capítulo 6 chama bastante atenção. Capítulo 6 de Gálatas, no verso 2, diz assim, verso 12, capítulo 6, verso 12, diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vejam, os homens querem gloriar-se nas coisas que eles podem fazer, e nesse caso aqui, é uma referência à tal da circuncisão, aquele procedimento cirúrgico que era feito, via de regra, nos bebezinhos judeus, e que agora os judaizantes queriam aplicar não só aos adultos, mas a cada um dos crentes depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. O resumo é que eles queriam gloriar-se na carne, naquilo que eles podiam fazer. Mas o verso 14, contrário à glória humana, o verso 14 do capítulo 6 diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A glória do Evangelho é a cruz de Cristo, e é por isso que é chamado de o Evangelho da glória do Deus bendito. E quando reconhecemos que somos salvos unicamente pela graça, por causa da cruz de Cristo, essa morte substitutiva, não tem outra opção a não ser darmos glória a Deus, rendermos louvores ao nome de Deus, falarmos bem de Deus, fazermos Deus famoso, por assim dizer, contando daquilo que Deus fez por nós. E outra vez, lembrando do batismo, é também um testemunho público. Cada um de nós aqui, que estará presenciando esse batismo, vai ouvir daqueles que estão confessando a Cristo, que se arrependeram e creram, estão fazendo Deus famoso, contando das obras de Deus, que salva pecadores, não pelos seus méritos, mas pela graça. E é o que nós vimos hoje. Deus mesmo quer que cada um aqui enxergue a graça, a cruz e a glória do Evangelho. É o que nós vimos nessa noite. É pela graça, não pelas obras. É por meio da fé. Por causa da cruz de Cristo, que morreu no lugar de pecadores. E a glória é de Deus, não é sobre o nosso desempenho. E por isso a gente não precisa viver brigando uns com os outros. Vejam a graça, a cruz
e a glória do Evangelho. E nós, pela graça do próprio Deus, vimos hoje. Cada um de nós tem essa confiança pessoal em Deus. Juntos vamos orar. Senhor Deus, como fomos ensinados, o seu nome deve ser louvado pelos séculos dos séculos. Como ansiamos pelo dia, ó Deus, que cantaremos a respeito de Cristo, que morreu em nosso lugar, desfrutando nós do perdão dos nossos pecados, e futuramente, numa nova cidade, em novos céus e nova terra, nós nem mais pecaremos, não vamos mais desagradar o Senhor, desfrutaremos de paz plena com o Senhor, uns com os outros. Oh, meu Deus, como ansiamos por esse grande dia. E agradecemos porque desde já, ó Deus, podemos desfrutar dos vislumbres, ó Deus, dessa graça e desse perdão. Essa graça já é absoluta, plena, irrevogável. Cada um que crê em Cristo já descansa nos méritos do nosso Senhor. Agradecemos ao Senhor por isso. Obrigado por perdoar os nossos pecados, nos purificar, nos salvar pela graça. Te agradecemos também pela paz que temos com o Senhor, porque estamos reconciliados com o Senhor e uns com os outros. Obrigado por nos dar, por desfrutar de tão grande salvação. Em Cristo Jesus que agradecemos. Amém.